Já o Corinthians terá time muito mexido para o confronto contra a Chapecoense em Chapecó nessa quinta-feira. O técnico Dorival Júnior deve poupar alguns atletas muito desgastados fisicamente. Casos de Memphis Depay e André Carrillo. Existe a possibilidade real de Gabriel Paulista ou Gustavo Henrique serem poupados para que o André Ramalho jogue com um pouco mais de frequência. Mateuzinho, Bidu e Ranielli pendurados também podem ser desfalques. A ideia era preservar esse trio para que pudessem jogar contra o Flamengo. A única boa notícia, em meio a tanta notícia ruim, é de que Yuri Alberto, praticamente recuperado de uma lesão muscular, pode ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. A pergunta que eu deixo para você: a fase do Corinthians não é das melhores, são 5 partidas sem vitória. Pressão pela demissão do técnico Dorival Júnior é gigante. E ele vai poupar atletas para o jogo contra o Flamengo no fim de semana? Dorival não pode se esquecer que um tropeço em Caxias do Sul pode acabar acelerando ainda mais o processo de demissão. E ele chegaria para o confronto contra o Flamengo bastante pressionado. Enfim, esse é o meu pitaco. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar o que você pensa sobre essa situação. Beleza? Olha só, o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, está tentando a contratação do goleiro João Paulo dos Santos. Hoje, né, os perfis aí de Santos, né, de jornalistas santistas, enfim, influenciadores, estão, né, noticiando aí que o Corinthians quer o João Paulo. Eu já havia noticiado para vocês há muito tempo esse interesse do Corinthians no goleiro do Santos. Avisei, né, vocês que conversei com o Marcelo Teixeira, conversei também, né, com o executivo de futebol do Santos, né, e eles falaram que o Corinthians não havia procurado, mas isso já faz 2 semanas, né. A informação que eu tenho é que o Marcelo Paz entrou em contato com o Santos, tá, tentando a contratação do João Paulo, que está emprestado ao Grupo City, isso que dificulta um pouco a negociação, e o Corinthians, inclusive, ofereceu alguns jogadores aí, colocou à disposição para o Santos numa possível troca, tá, seja por empréstimo ou até em definitivo. A negociação está em andamento, só que há um problema. O Marcelo Paz, né, está no... O termo que usaram para mim, tá? Que o Marcelo Paz, mais uma vez, né, teve a ideia de forma solo. Ele tá, o Marcelo Paz agindo de forma solo. Foi isso que usaram, o termo que usaram para mim. E depois isso corre o risco de ser barrado lá com o Osmar. Eu acho que o Osmar e o Marcelo deveriam se alinhar mais. O Marcelo, quando procurar alguém, avançar em tratativas, oferecer jogadores, fazer propostas, enfim, deveria avisar o Osmar, para depois não acontecer de igual aconteceu com o Arthur Cabral, com o Júnior Santos, com o Alisson, né, com o Rony, com o Kaique do Bahia. Olha quanta negociação, né, que se perdeu tempo. Então o Marcelo Paz tem que chegar para o Osmar e falar: Osmar, estou tentando isso, estou oferecendo esse jogador, tudo, né, para que o presidente do Corinthians entenda se é um bom negócio ou não. Porque, vamos falar a verdade, né, o presidente do Corinthians salvou vários negócios ruins do Corinthians que iam ser fechados. E claro que alguns poderiam até ser bons, né, enfim, mas a gente tem que ficar atento com isso, tá? Então, nessa negociação solo, ela já incomoda lá dentro, né, a diretoria, a alta cúpula do Corinthians, né, Osmar e companhia. O Marcelo Paz tem que comunicar, né, o que ele está fazendo de fato, senão o João Paulo vai ser vetado. Se por acaso o Corinthians conseguir avançar, o Marcelo Paz o Osmar vai acabar vetando também, se ele não gostar da negociação, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos falar de outra polêmica para encerrar o Blend, que é Dorival querendo poupar os jogadores e a diretoria não concordando. Olha só, informação importante, né? O técnico Dorival Júnior, ele entende que precisa poupar alguns jogadores em Chapecó, né, no jogo contra a Chapecoense, e visando, né, o jogo contra o Flamengo, porque senão, né, os jogadores não vão chegar inteiros, né, porque existe um curto espaço aí de tempo, né, de recuperação do jogo de quinta, né? Corinthians enfrenta a Chapecoense lá em Chapecó, tem viagem, né? O jogo é na quinta, não é na quarta, e o Corinthians já joga no domingo, né? Um clássico importante contra o Flamengo. Então o Dorival pensa em poupar alguns jogadores. Você viu que a zaga tá jogando, já tá apresentando cansaço, são jogadores acima dos 30 anos, né? O Corinthians tem vários jogadores pendurados que não tem substituto à altura, né? Mateuzinho, enfim, Ranielli, né? O Corinthians realmente, o Dorival realmente tem, né, alguns problemas. O próprio Matheus Bidu, que também tá pendurado. A gente tem o caso do Carrillo, do Memphis, né, que sempre tem sobrecarga, enfim.
e o Dorival pretende poupar alguns jogadores. A diretoria não gosta da ideia, acha que o Corinthians tem que jogar com o que tem de melhor na quinta e depois, né, fazer os exames e ver quem está pronto para defender o time contra o Flamengo ou não, tá? É uma questão polêmica, porque quem manda no time é o Dorival, não que a diretoria esteja interferindo, só uma questão de eles entendem que não é uma interferência, mas que, né, tanto que não foram falar isso pro Dorival, gente que apura, né, mas eles entendem que seria melhor jogar com força máxima. E eles também estão insatisfeitos, porque vazaram imagens aí do André Carrillo na Kings League, e eles entendem que o Dorival deveria cobrar mais, que os jogadores estão acomodados, que não merecem folga, que já folgaram 10 dias, que os atletas acabam sendo poupados de treinamentos, depois aparecem na Kings League, enfim, estão questionando a autoridade do técnico Dorival Júnior. Enfim, não vai acabar muito bem essa história entre diretoria e Dorival, não estão falando a mesma língua, o Dorival critica na coletiva, a diretoria, né, enfim, conversa com a gente nos bastidores e acaba, né, soltando pra gente as insatisfações, enfim, então é uma situação complicadíssima, tá, do Corinthians, né, nesse momento envolvendo diretoria e Dorival. Nesse caso de poupar jogadores na quinta-feira, de que lado você fica? Da diretoria ou do Dorival Júnior? Outra matéria que está no All Sport de hoje foi publicada pelo Fábio Lázaro, dizendo que o Corinthians inicia contatos com empresas para tentar viabilizar a renovação do Memphis. Vamos colocar aí na tela. O Corinthians iniciou a busca por parceiros comerciais para viabilizar essa renovação de contrato do Memphis. Então, procurou algumas empresas nas últimas semanas e aguarda a evolução dessas conversas. E internamente, o fato de nenhum contato ter sido rechaçado de imediato, ou seja, ninguém falou não, já é visto como sinal positivo. Mas, apesar disso, não tem conversas, negociações encaminhadas nesse momento. PVC, a gente já falou, né, que a permanência do Memphis passa muito pela Copa do Mundo dele, pelo desempenho que ele vai ter na Copa. Se ele arrebentar, não vai voltar para o Brasil. Se não der nada, se der água na seleção holandesa, a chance é maior dele permanecer. Apesar do golaço que ele fez no fim de semana, não estava jogando nada na temporada até aqui. Faz sentido o Corinthians procurar empresas para tentar viabilizar essa permanência? Eu acho que a procura por empresas, no fundo, devia ser com a Caixa para tentar viabilizar um novo name right que quitasse a Arena. A prioridade do Corinthians tem que ser essa. Prioridades. Eu, por outro lado, tenho uma coisa que é o que o Ancelotti falou ontem de novo, brincando, né, sobre a renovação do contrato dele. A do Memphis também, é mais barato antes da Copa. Você quer renovar com o Memphis, renova hoje. Se ele quiser. Mas o Memphis vai querer renovar hoje? Não sei, mas assim, o Corinthians não vai querer renovar hoje porque o Corinthians não tem dinheiro para renovar hoje. Tanto que está no mercado procurando parceiros para tentar renovar com o Memphis agora. Vai ter depois da Copa. Ele não vai ter. Então, ou ele vai ter. Ele consegue o parceiro. Em junho, o Memphis está nos Estados Unidos. Acabou a Copa, volta. Parceiro? Não, agora não tem mais o Memphis. O Memphis foi embora porque recebeu uma proposta da Arábia. Por quê? Porque agora o Memphis valia 2 vezes mais do que a gente estava pagando. Por quê? Porque fez 6 gols na Copa do Mundo. Nem acho que ele vai fazer 6 gols na Copa do Mundo. Não acho que vai fazer uma Copa do Mundo extraordinária. Mas se ele fizer gol em Copa do Mundo, já mudou o preço para a Arábia. Já subiu aí. E falando da guerra também. Falando ainda sobre o ataque do Corinthians, enquanto avalia a chegada do Arthur Cabral, do Botafogo, mas ainda está receoso por conta do valor, o Corinthians estuda a negociação do Pedro Raul, a saída do Pedro Raul. Já tinha ido para o Ceará, voltou, ele tem tentado ganhar mais espaço, mas não está dando muito certo. Mesmo com a ausência do Yuri Alberto, o Dorival muitas vezes opta pelo Guinegão, coloca outros jogadores ali na frente, nessa fila, como prioridade. E aí, quais são os números dele nessa temporada? São 12 jogos, nenhum gol e 1 assistência. Nesses 12 jogos até aqui, só fez 2 como titular. E tem propostas do Remo e do Vitória com empréstimo até o fim do ano. E agora a diretoria está conversando com o Dorival Júnior para saber se ele topa abrir mão do jogador, se faz questão, enfim. Vai conversar com o Dorival para saber o que ele acha. Dá para o Pedro Raul ainda ganhar um espaço no Corinthians? É toda uma polêmica envolvendo a torcida, porque ele foi muito caro, não rendeu, foi embora, voltou e ainda não aconteceu, Pedro. Eu acho que não. Não vai acontecer. Eu acho que ele não deu certo no Corinthians e se tem uma oportunidade de negociar para ele recomeçar a carreira e para o Corinthians minimizar
o prejuízo e economizar um dinheiro, até porque o clube já está procurando outro nome, que é o Arthur Cabral, eu acho que é uma boa. Acho que não tem mais por que insistir. Uma contratação que não deu certo no Corinthians. O Pedro Raul foi muito feliz jogando em times médios e não conseguiu ser feliz jogando em times grandes como o Botafogo, como o Vasco e como o Corinthians. Isso não significa que ele não seja jogador de time grande, porque é cruel você dizer isso. Mas ele foi muito mais feliz jogando no Goiás. É uma leitura de cenário, né? Não é dizer, ele não serve para isso. Não, é o que aconteceu até agora. Ninguém está dizendo que ele não pode ser jogador de futebol. Não, ele é um bom jogador de futebol. Ele não conseguiu se colocar pelo estilo dele em times que precisam atacar com menos dependência do centroavante. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.